o plano de Deus, por isso que lá em Provérbios, não sei se é 22:10, que vai dizer assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso tem tudo a ver quando nós entendemos o plano de Deus para nós. O plano de Deus deve ser sempre a nossa meta, custe o que custar. E nós podemos pensar no que foi o povo de Deus lá no passado, o Israel de Deus lá no Egito, que a palavra de Deus nos mostra, não é? Deus, depois de 40 anos, Deus chama Moisés, e o povo lá no Egito sofrendo. Se alguém pensa que Deus está alheio a uma nação, Deus está alheio a uma família, Deus está alheio a uma cidade, Deus está alheio a uma pessoa, está redondamente enganado. E eu acho interessante, eu já falei várias vezes aqui, que lá, quando Deus vai chamar Moisés para ser o libertador do povo de Israel, do Egito, Moisés tipifica Jesus, que deixou a glória eterna e veio a este mundo para nos libertar do inferno, do pecado, da morte, e nos trouxe vida. E na conversa de Deus com Moisés, ele fala assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, lá no Egito. E olha que coisa interessante, Deus fala assim: e resolvi descer. Deus que é justo, Deus que é santo, Deus que é perfeito, Deus que é Senhor sobre todas as coisas, mas é o Deus que se importa conosco. Se eu perguntasse aqui nessa noite, né, quem livrou os filhos de Israel, né, os israelitas, do Egito, foi Deus ou foi Moisés? Deus, mas Moisés quis também. E muitas das vezes, dentro desse contexto de vontade de Deus, plano de Deus, a gente ensaia, a gente tenta, a gente quer intrometer, a gente quer fazer e tomar a nossa vontade, fazer a nossa vontade. E muitas vezes tomamos atitudes que lá na frente a gente vai chorar, a gente vai ficar numa situação que a gente, como é que eu entrei nessa? Moisés, lá ainda, quando ele estava lá, nós sabemos que Moisés foi criado no palácio lá, no Egito, pela filha de Faraó, e ele viu o sofrimento dos seus patrícios, seu povo, e ele então um dia resolveu fazer justiça por sua própria mão e matou um egípcio. E no outro dia, ele vê 2 israelitas brigando, e ele fala: não faça isso. Vamos dizer assim, vocês são irmãos. E um deles diz assim: você vai fazer o quê? Você vai nos matar também? Como você matou o egípcio? E aquilo chegou lá para o faraó, e Moisés então foi descoberto. O que ele fez? Fugiu. 40 anos distante da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus parentes, de todo o povo. E Deus o chama. Em Êxodo 2, 11 a 15,
Olha o que a palavra de Deus diz. Êxodo 2, 11 a 15. Nós vamos ler aí. Convido para que leiamos juntos. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? E nós podemos então pensar, dentro desse contexto dos planos de Deus ou os nossos planos. Essa história, nessa narrativa bíblica, desse fato acontecido há milhares e milhares de anos atrás, em que Moisés, indignado, ele tomou o propósito de querer resolver. E quantas das vezes nós queremos resolver? Nesse momento mesmo aí, situação, por que não faz assim? Está o povo lá, na porta dos quartéis, pedindo forças armadas, socorre-nos, intervenha, faça isso, faça aquilo. Porque julgando, num país que os poderes estão falidos, há um ainda a recorrer. Só que muitas das vezes as pessoas mal sabem que há um poder maior, que é Deus. Que na sua palavra ele disse, ele falou: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua prece, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua nação. E muitas das vezes as pessoas estão fiadas nos homens, na carne. E nós podemos pensar que Moisés, se ele tivesse buscado a Deus, jamais ele teria matado o egípcio. E como ele fez isso, ele teve que correr. E pode ter certeza que todo projeto que Deus está fora, as pessoas ficam correndo, fugindo. Todo projeto que não é vontade de Deus, a pessoa tem que correr atrás de bênção, a pessoa tem que correr atrás de proteção, a pessoa tem que correr atrás de tudo. Porque se sente um desvalido, se sente uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem ninguém por ela. De outra feita, quando se submete ao plano de Deus, é a vontade de Deus. E ela fica tranquila. É projeto de Deus. É projeto de Deus? É projeto de Deus, então fique em paz.
Nós sabemos que Moisés, se ele tivesse, por ele, tomado a força, né? Milhares de tanto egípcios como israelitas teriam morrido. Ainda bem que ele fugiu. Ainda bem que Deus, na condução da história, leva ele para um lugar onde ele estaria protegido, mas isso não quer dizer que o plano de Deus acabou. Ou que Deus estava indiferente, não. Na verdade, nós seres humanos, nós só fazemos complicar para Deus. Na verdade, se a gente confiasse mais em Deus, ficaria mais fácil. A coisa fluía melhor. Eu, quando mais novo, eu me entrava em cada uma e chegava a um ponto que eu não aguentava segurar. Aí eu tinha que desfazer tudo o que eu fiz. E começava tudo de novo. Aí quando via, tinha que desfazer. Aí começava tudo de novo. Você quer uma vida desgraçada dessa? Infeliz? É melhor esperar pelo Senhor, é melhor seguir a direção de Deus e fazer a vontade de Deus. Não é? Quando Moisés matou o egípcio, quantos israelitas ele livrou? 10, 5, 1, 2? Nenhum. Ele complicou para ele. E eu creio que acirrou ainda mais contra os hebreus, os israelitas, porque a revolta, aquele negócio, ó, mexeu com um, mexeu com todos. E uma coisa sem medida. E nós podemos pensar, meus irmãos, que quando não reconhecemos, nós sofremos. Mas quando nós reconhecemos e paramos e dizemos para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, Moisés aprendeu a lição. Porque depois, num dado momento lá da trajetória no deserto, Deus fala com ele assim: Moisés, pode ir. Eu vou mandar os anjos com você. Moisés falou: nananina, não. Se o Senhor não for, nós não vamos sair deste lugar. Olha que diferença. E nós sabemos que Deus, Ele tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Certa vez uma jovem disse para mim assim, lá na Bahia: mas se a gente for querer ouvir vontade de Deus, a gente não faz nada. Mas qual é melhor? Fazer o que quer fazer e sofrer? Ou esperar a certeza de que é Deus que está no comando e ser feliz? Pode até demorar, mas é melhor a pessoa esperar no Senhor e ter um casamento feliz do que precipitar e sofrer. É melhor esperar pelo Senhor e se projetar naquilo que Deus quer que nós façamos, do que a pessoa sem rumo, sem direção, né? Tem gente aí que é lógico que Deus, Ele trouxe a cada um de nós uma missão específica, seja ela qual for, de mão de obra, de posicionamento, tudo nessa vida. Mas tem gente que não consegue, está perdido, né? Está perdido nesse mundão de Deus, que não sabe a que veio.
Talvez trabalha numa profissão aqui, não gosto disso não, mas tem que trabalhar, né? Talvez está numa posição por causa do financeiro e dinheiro não é nada. Dinheiro só serve para pagar a conta. E para ter o dinheiro para pagar a conta, é melhor trabalhar de uma maneira que não traga desgaste, não traga situação difícil para a gente próprio, mas que a gente faça isso com alegria, com prazer, com amor, sem sofrimento. E muitas das vezes as pessoas estão se desgraçando, sendo infelizes, não está vivendo, porque o plano de Deus ficou lá. E ela está vivendo o seu próprio plano. Não tem como ser feliz assim. Muitas das vezes as pessoas estão trazendo o inferno na terra por fazer o seu querer. Haja visto a bandidagem que está se espalhada pelo mundo afora. Você acha que Deus trouxe um ser humano para matar, para roubar, para destruir? Não, Deus não trouxe. Se tem uma raça de pessoas que estão vivendo totalmente fora da vontade de Deus, é a bandidagem. Trazendo sofrimento a famílias, trazendo desgraça para famílias, porque está vivendo fora do plano de Deus. E quando acontece isso, é infeliz. Não é infeliz somente a pessoa que está vivendo assim, mas é uma desgraça na vida de outro. Muitas das vezes um ambiente pode ser melhor, mas a pessoa chega ali para infernizar. É um peso no trabalho lá, escola. Eu sempre tive muito contato com escola. Pensa num ambiente horrível que é o ambiente escolar. E as pessoas não se dão conta e acham que é assim mesmo. Não. No mundo espiritual, o inferno se levanta porque ali tem pessoas. Deus tem um plano para cada um de nós. Quando nós colocamos em prática, muda tudo. Tudo se torna diferente. Por mais que nesse mundo passamos por momentos difíceis, mas a melhor coisa é estarmos dentro daquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Por exemplo, faz alguma diferença permitir que Deus seja o Senhor da nossa vida? Sim ou não? Logicamente que sim. Independente das pessoas pensarem negativamente, mas Deus é o melhor. Deus é o melhor. E mesmo porque dele nós viemos, e para ele nós iremos também. Você quer ver uma coisa? Talvez a pessoa faz um projeto. Está aí chegando no final do ano, 2023, está essa incógnita aí, não sabe como é que vai ficar, mas a pessoa faz planos. Há uns anos atrás, um amigo meu chamado Marcelo, pode ser que esteja aqui participando do culto, mas uma época dessa assim, ele falou, eu quero construir, mas eu não vou construir não. Isso já tem alguns anos aí para trás. Ele falou assim, eu não sei como é que vai ficar essa situação. Estava mudança de política, governo. E ele falou assim, eu vou esperar. E a gente, quando encontra, é muito difícil a gente se encontrar, mas quando a gente encontra, a gente bate um papo gostoso. E aí,
Ele falou, vou esperar. Ele que não conhece assim as coisas de Deus, e ele estava com esse pensamento. Ele tinha dinheiro, ele queria construir kitnets, e ele falou, vou esperar. A pessoa que, de sã consciência, ela ela pensa. Mas nós sabemos que o melhor dessa vida, se nós queremos que tudo dê certo, que a bênção do Senhor nos alcance, que a gente vá bem, é melhor acertar os ponteiros com o relógio de Deus, com a vontade de Deus. A pessoa pode planejar, ela pode fazer os seus planos, como a Bíblia diz, mas a resposta certa vem de Deus. Algo que ela poderia fazer, por exemplo, em 4 meses, ela vai gastar 40 anos. Logicamente, é melhor esperar pelo Senhor. Logicamente, é melhor definir a nossa vida por Deus. Logicamente, o Senhor, Ele tem todo o projeto, já está pronto com relação a nós e tudo quanto Ele quer nos usar. No Salmo 81, de 10 a 14, olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 81, de 10 a 14. Convido que nós leiamos juntos. Salmos 81, do 10 ao 14. Eu sou o Senhor. Vamos juntos? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Quer uma palavra mais clara que essa? Isso com relação lá no passado, Deus estava pronto, desejo dele, a vontade dele, facilitando, não é? Hoje nós vivemos num tempo que as igrejas por aí afora estão impregnadas de uma conversa. Se você não fizer campanha disso ou daquilo, você não vai ser bem sucedido. Isso é balela. Isso é engano do inferno, porque a palavra de Deus diz que se nós obedecemos a Deus, nós prosperamos. E obedecer a Deus é fazer a sua vontade. Obedecer a Deus é crer. De quando em vez eu volto lá em João 3,16 e eu me amarro mesmo de coração e não tenho dúvida, porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o alto piedoso fala, eu vou para o céu. Quem crê vai para o céu. Mas é abençoado aqui na terra também. Não perece. E esse texto aí, ele nos mostra que Deus, você acha que Deus queria que o povo dele sofresse? Logicamente que não. Sofreu 400 anos escravizado no Egito. Saiu do Egito, peregrinaram 40 anos.
coisas que eles poderiam, em linha reta, vencer e alcançar a terra prometida. E mesmo assim Deus abençoou, que a palavra de Deus diz que a roupa deles não apodrecia, a sandália não desgastava. De dia o Senhor mandava uma nuvem, de noite Ele mandava um fogo, porque no deserto de dia é quente, muito quente. A gente vê pessoas reclamando desse calorzinho que está passando por aí, deserto é muito pior. E de noite esfria, que é uma desgraça, gela. E Deus cuidou do seu povo. Mas mesmo assim, o coração deles endurecia. Mas não fica alegre não, que hoje ainda é assim. Todos os percalços, todas as dificuldades que as pessoas passam, é por desobediência a Deus, por não crer em Deus. E aí as adaptações, as mensagens adaptadas, que as pessoas saem dali onde elas ouvem confortadas. Mas o negócio de Deus se define por uma tomada de atitude onde que é nós e Deus. E Deus fala conosco e fala para nós assim, olha, esse é o caminho, esta é a saída. E Ele fala assim, ó, pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ainda dá um conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus não nos desampara, em momento algum. Deus, o projeto dele não foi deixar o povo perecendo no Egito, mas pereceu por desobediência. E desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele sofre porque quer. O texto que nós lemos fala que o Senhor promete encher a boca. Abra a boca e eu vou alimentar você. O que o povo faz? Não ouviu, não atendeu. E hoje é assim. Eu já falei aqui, eu tenho defendido a tese e creio, se tem alguém passando dificuldade, precisa ir lá, num papo reto, direto com Deus. Fala, mas abre o ouvido. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. E acerta os ponteiros com Deus lá. E aí o que vai acontecer? O mar vai se abrir. A bênção chega. Porque Deus não tem uma vida desgraçada e infeliz para nenhum de nós. Nós é que escolhemos a vida que queremos. E Deus fala então, abre a boca, eu vou encher a boca de vocês. E o povo endurece o coração. A palavra de Deus diz o que ali no texto? Ah, é assim? Então assim vai ser. Leia lá primeiro capítulo aos Romanos e você vai entender melhor. E não é diferente dos nossos dias. As coisas estão acontecendo porque as pessoas não querem ouvir a direção de Deus, os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Tanto é que nós estamos vivendo um tempo que eles querem banir a palavra de Deus. E quer colocar essas porcarias ideológicas por aí. Se eles querem viver assim, problema deles. Mas quem crê na palavra de Deus,
Não tem nada, eles não têm nada com isso. Se nós pensarmos o que poderia ter acontecido, né, se Israel tivesse escutado e estabelecido, obedecido a Deus, seria diferente. Se eu e você pensarmos no nosso passado, nós vamos falar assim, não teria feito assim. Nisso aqui eu teria, depois que apanhou, né? Teria feito desse jeito. Mas, como Deus é misericordioso e gracioso, ainda temos esperança, ainda temos confiança, não é? Que Deus, quando a gente se dispõe a fazer a sua vontade, Ele abre o coração e nos abençoa. Olha o que diz aí aos Hebreus 3, do 7 ao 19. Eu estarei fazendo essa leitura. Olha só, aos Hebreus 3, do 7 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquem irados contra aquela geração e diz: se o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A semelhança do que aconteceu lá, acontece hoje ainda. Muitas pessoas estão dizendo que creem em Deus da boca para fora. No dia a dia estão confiando em outras coisas. A idolatria que se dizia que havia só lá, está no meio daqueles que dizem ser povo de Deus. Porque estão com o coração endurecido. Porque as pessoas pensam, né? Assim é melhor. Na experiência lá no passado, só Josué e Caleb.
entraram. Porque os demais incrédulos, até o próprio Moisés, Deus não permitiu. Eu me apego a uma palavra que Paulo diz, ele fala assim, que tendo pregado a muitos, eu não perca a salvação. Por quê? A gente tem que estar atento, como o Senhor Jesus disse, que a gente tem que vigiar. E se a incredulidade bate no nosso coração e achamos que tem que ser assim, sai para lá, Satanás. Deus é que é maior aqui. E é a vontade de Deus que nós devemos fazer, custe o que custar. E os filhos de Deus, os israelitas, os hebreus, não puderam entrar na terra prometida, por quê? Por causa da incredulidade. E hoje, mesmo assim, as pessoas não são abençoadas. Há tanta mandinga que está sendo feita para tentar pegar uma esquinha, como a mulher lá, cananeia. Jesus disse, olha, eu vim para abençoar a casa de Israel. E não é bom tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aquela mulher, por sua fé, disse assim, mas Senhor, o senhor não pensa não, é? O senhor não pensa não, é meu, viu? Até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Muitas pessoas estão vivendo de migalhas. Não têm experimentado o manjar, o banquete, não têm desfrutado do melhor de Deus, por causa da incredulidade. Por causa do eu, do ego, do eu sou, do eu faço, do eu quero, do eu posso, as pessoas estão vivendo os seus projetos e não o projeto de Deus. Nessa situação, irmãos, eu vejo igrejas inteiras que poderia estar sendo bênção, sendo instrumento nas mãos de Deus, estão vivendo para si. Sabe o clubal? Tem muito clube evangélico aí que Deus não está. Deus já se ausentou de lá há muito tempo. Porque as pessoas estão vivendo egoisticamente para elas mesmas, e é do jeito delas, se não for do jeito delas, não pode acontecer. Nós somos servos de Deus, e servos de Deus devem ajustar suas vidas com a vida de Deus. Para que Deus possa fazer através de nós aquilo que Ele deseja fazer, não o que eu quero fazer. Deus dá a direção, Deus dá a visão. Mas se nós não queremos pegar a direção de Deus e não atentar para a visão de Deus, é como a gente ficar patinando. Esse tapete aqui dá para fazer isso. Você fica ali, ó, não sai do lugar. Ele não vai. Aí vem o desânimo, vem a depressão, vem a doença, vem tudo mais. É como se tivesse uma montanha na frente, não é? E não dá para passar. Está nesses dias aí as estradas sendo fechadas e as pessoas estão com dúvida se viajam ou não.
Você já pensou se perdurar essa situação aí? Quantos planos de viagem de final de ano vai ser esculhambado? Acabou. Não passa mesmo. Correndo risco de vida. Mas quando os planos são de Deus, Deus faz a gente surfar. Deus faz a gente superar. Deus faz a gente vencer. Porque é o plano dele e não os nossos planos. Que Deus se digne nos abençoar nesta noite. E nós não podemos olhar para o povo lá no Egito, o povo de Israel, a história, e muitos até criticar e dizer assim, mas que povo ignorante, que povo rebelde. Não é? Nós não podemos ser como o sujo falando mal lavado, porque muitas das vezes nós estamos fazendo o mesmo. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos e façamos uma reflexão, como está a nossa vida? Estamos conectados, estamos abertos, estamos cumprindo o plano de Deus? Ou é o nosso plano? O nosso plano é assim, eu quero assim, é esse o modelo, essa é a minha vontade? Ou a gente diz, Deus, me dá a tua direção. Senhor, tenha misericórdia de mim e me abençoa. Eu confio em Ti. E eu sei que sem Ti eu não sou nada. Eu sei que sem Ti eu não vou poder fazer nada. O que nós devemos fazer é nos humilhar diante de Deus e pedir para que o Senhor não deixe que nós nos desviemos do seu caminho, do seu plano, do seu propósito. Porque a melhor coisa que tem para um homem, para uma mulher, para uma família, para uma cidade, para uma nação, é estar submetida à vontade de Deus. Porque ela se torna uma nação próspera, uma cidade próspera, uma família próspera, um indivíduo próspero. Alguém falou certa vez, vou tentar repetir aqui. O sujeito fala assim, eu já comi o pão que amassou o diabo. Aí quando ele converte, ele tem que inverter. Ele tem que comer o pão, né? Jesus, que é o pão da vida, ele venceu o diabo lá na cruz. E o diabo, por sua vez, ele tenta nos tirar do plano de Deus, da vontade de Deus. E a gente deve pensar que Deus não nos trouxe neste mundo para sofrer, mas Deus nos trouxe neste mundo para vencer. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós só podemos ser mais que vencedores fazendo a vontade de Deus. Por isso que a nossa divisa nesse ano, o nosso tema é conhecendo mais o Senhor. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, é conhecer o projeto de Deus para a nossa vida. E a sua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e ele simplesmente fala assim, olha, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os nossos sonhos, os nossos projetos, estamos fazendo a vontade de Deus? Vai acontecer. Vai se realizar, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Nós não devemos nos iludir com esse mundo, com o seu colorido falso, com a sua enganação. Deus tem o melhor. Deus sempre terá o melhor, porque Ele é fiel. Não é por causa de nós,
mas é porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo. E por isso que o nosso desafio como crentes, como pessoas de Deus, é não querer desviar 1 milímetro ou milésimo de milímetro sequer do plano de Deus. É confiar naquilo que Ele estabeleceu. Talvez você vai falar assim, mas como é que eu sei disso? É através da oração. É através de buscar a Deus. Um pastor amigo meu mandou uma mensagem agora antes do culto. Ele falou assim, ó, eu acabei de chegar aqui na igreja. E falou assim, ore por nós, para que o culto seja uma bênção. E aí, ele também desejou que o culto aqui fosse uma bênção. Eu falei, amém. Que Deus abençoe o irmão aí. Essa igreja que tinha acabado de chegar, foi a igreja que nos encaminhou para o seminário. A igreja que dissemos, olha, Deus está chamando para o ministério pastoral e me apresento à igreja aqui. E a igreja encaminhou para o seminário, que tem uma representação. A igreja que formou o concílio, pediu o concílio e pediu a nossa consagração, me fez voltar lá mais de 30 anos atrás. Nesse curto espaço ali, de minutos ali, de falando com ele antes de começar o culto. E eu falo para os irmãos que eu não tenho nenhum arrependimento desses últimos 30 anos, apesar de lutas, apesar de dificuldades, mas está certo de que a vontade de Deus é que prevaleceu. E Deus tem provado isso. Deus tem mostrado isso. E muitas das vezes, não é luta que vai dizer para nós, ditar para nós, preste atenção. Não, a luta faz parte. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas assim, sem luta não há vitória. Há no sentido de existir. Nós não conseguimos vencer se nós não lutarmos. Se nós formos covardes, não tem vitória. Se nós não arregaçarmos as mangas, não tem vitória. Nós devemos buscar a vontade de Deus, descobrir o plano de Deus sempre para a nossa vida, em toda e qualquer situação, e confiar, e sair à luta, buscar, porque a vitória é certa, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e aplique a sua palavra em nossos corações. Eu convido a todos que puderem ficar em pé e desafio a você nesta noite, se alguma coisa tem te intrigado, se alguma coisa tem perturbado a sua mente, o seu coração, e você talvez diga assim, eu não sei, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas nessa noite, é como disse a palavra, não endureça o coração. Não faz como aquele povo lá. Aquele povo que Deus falou é para cá, e eles foram para o outro lado. Deus falou é assim, e eles não quiseram saber e pagaram um preço. Hoje não precisa ser assim, porque Jesus disse lá na cruz, está consumado. E toda a luta que nós enfrentamos, Jesus já venceu por nós lá na cruz. E basta que tão somente nós creiamos, que nós confiemos em Deus, que nós nos posicionemos a fazer a vontade de Deus. A vitória vem. No nome de Jesus. Vamos orar. Vou pedir para que a pastora esteja orando. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, obrigado pela sua audiência.
Mas nesta hora, se você está enfrentando alguma luta, confie em Deus. Como diz a palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós clamamos ao Senhor nesta hora, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, amolecendo, tocando e nos ajudando, Deus, a sermos servos obedientes ao Senhor. Que toda desobediência nessa hora, Deus, possa ser renunciada por amor a Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor está falando agora. Porque quando o Senhor fala, Deus, nós temos que nos calar e enxergar a nós mesmos, aonde estamos, Pai. Amém, Senhor. Por isso, Deus, venha tirando, Deus, toda soberba, toda idolatria do nosso coração, de achar que nós somos alguma coisa. É verdade, Senhor. E de que o Senhor tem que agir como nós queremos, que tudo o Senhor tem que fazer como nós queremos. Oh, O Deus, Senhor tenha é que é Deus, misericórdia, Pai. Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Sim, Deus. Então, Deus, repreenda em nome de Jesus toda idolatria, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Repreenda nesta hora, Deus, em nome de Cobre-nos, Jesus, ó toda Deus, idolatria, Com Deus. teu sangue, Senhor. Idolatria do eu. Que o Senhor esteja tirando de nós, Deus, porque nós não sabemos nada. O que a gente sabe é tão insignificante diante daquilo que o Senhor já sabe a nosso respeito. Verdade. Diante daquilo que o Senhor planejou a nosso respeito. Oh, Santo. Então, Deus, vem tratando individualmente com cada um de nós, Sim, Deus. da criança ao adulto nesta hora. Sim, Pai. Vem trazendo consciência, vem trazendo libertação, cura interior, Sim, Deus. abandono de pecados, Deus. Para a tua glória, Senhor. Também, Deus, esteja tirando toda soberba. Deus, trata mesmo individualmente, Pai. Amém, Porque Senhor. nós não queremos ser achados pelo Senhor como um povo desobediente, de forma Sim, alguma, Senhor. Pai. Que nesta hora se levante um O Senhor exército, sabe, um povo glória a Deus. obediente, sensível à Tua voz, Amém, disposto a fazer a Tua obra. Um povo, ó Deus, que está pronto mesmo e com muita Sim. fome, com muita sede de conhecer ao Senhor, Pai. Amém, Senhor. Esteja repreendendo, Deus, todas as impossibilidades que vêm na nossa mente. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não Sim, dou Deus. conta. Tira isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que no Senhor nós possamos, Deus, todas as coisas, porque o Senhor é que nos fortalece. Sim, Deus. Toma esta igreja em Tuas mãos. Sim, Assim, Pai, como o Senhor deu vida àqueles ossos que estavam esparramados. Sim. Ó Deus, o Senhor juntou osso com osso e soprou ali a vida, a carne nasceu e deu sentido, Senhor, àqueles ossos. Amém, Então Senhor. faz isso aqui Glória também, seja dada Deus. a ti, Senhor. Vem restaurando, Deus. Vem limpando, Sim, Deus. Senhor. Vem juntando, Deus. Vem trazendo vida, Pai. Sim, Vem Senhor. ressuscitando, Pai. Tem hora que cheira tão mal, Deus, mas o Senhor é Deus que ressuscita. É verdade, E Pai. faz mesmo, Deus, sair, ó Deus, da podridão, Sim, para Pai. te servir em espírito e em verdade, Pai. Amém, Senhor. Nesta hora nós repreendemos em nome de Sim, Jesus Deus, em toda nome a de ação Jesus. do inferno na vida do teu povo, Amém, na Senhor. vida daqueles que se dizem cristãos, que estão Sim, aqui Deus. nesta noite, que estão, ó Deus, online, que ainda vão assistir esse vídeo. Sim, Pai. Repreenda, Deus, repreenda pelo Em nome sangue de de Jesus, Jesus, Deus. pelo poder de Jesus. Amém, Senhor. Toda imundícia do inferno, em Sim, nome Pai. de Jesus, seja repreendida Amém, nesta Senhor. hora. Amém, E o Jesus. poder do Senhor se estabeleça na vida de cada um de nós. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja nos limpando e nos lavando Amém, com o Senhor. sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Assim chegamos ao final deste culto aqui neste lugar. E que o Senhor dê uma semana de bênção, de prosperidade, de vitória a cada um de nós.